Aí daí nós vamos, Apocalipse 19, 10, né, e diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então eu coloquei a expressão grega lá, to pneuma tes profeteias. Muito bem, então vejam, o que é o testemunho de Jesus, irmãos? Bom, aí você diz, é o espírito de profecia. Bom, mas vamos lidar mais com esse texto, porque essa é uma resposta breve, nós temos de buscar mais, né? Então, em Apocalipse 19, ele diz que o testemunho de Jesus, né, é o espírito da profecia. E no capítulo 1, verso 1, ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então, todo o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. No final do livro, aí ele diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Bom, então juntamos as palavras aí, é o exercício que o pastor acabou de fazer, né? Então nós juntamos a palavra testemunho, Jesus, né? E aí você pode afirmar então o seguinte, que todo o Apocalipse, então preste bem atenção, né? Todo o Apocalipse é um testemunho de Jesus, tá certo? Tá certo ou não tá? Porque ele diz que é revelação de Jesus, e quem dá testemunho dessa revelação, aí ele repete, é o próprio Jesus, né? Bom, então quando ele diz assim, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, temos de entender bem isso daí. E eu vou repetir uma coisa que já é dada, e depois eu vou acrescentar alguma coisa. Primeiro, irmãos, vamos ver como que Ellen White, né, uma profetisa, entendeu esta passagem. Primeiro, irmãos, vamos ver como que Ellen White, né, uma profetisa, entendeu esta passagem, ou como que ela utilizou nesta passagem. Então eu tenho aqui 3 textos. O primeiro é este, né, que ela diz assim: o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do espírito de profecia. Então nesse caso aí, irmãos, o espírito de profecia era o que para ela? Então ele diz que o Espírito Santo é o autor das Escrituras da Bíblia e do espírito de profecia. Então o que é o espírito de profecia aí? Então o que é o espírito de profecia aí? São os livros dela, são os livros dela, são os livros dela, são os livros dela, né? Então ela colocou os livros dela em paralelo com as Escrituras. Então ela colocou os livros dela em paralelo com as Escrituras. Então ela colocou os livros dela em paralelo com as Escrituras e disse, ela não está dizendo que é igual, mas ela coloca em paralelo em relação à origem, né? Como? Ela não está dizendo que é igual, mas ela coloca em paralelo em relação à origem, né? Então o Espírito Santo é o autor das Escrituras e é o autor também da luz menor, que ela está chamando de espírito de profecia.